Pouco depois das 17 horas do dia 15 de janeiro de 1959, os sinos da Igreja Santa Terezinha começaram a badalar em Higienópolis, um dos bairros mais nobres do centro de São Paulo. Era o sinal de que as portas da paróquia estavam prestes a se abrir. E quando se abriram, ao som solene da marcha nupcial, surgiu Silvia Rosalina Pinto Sampaio. Tinha 28 anos e estava estonteante. De braço dado com o pai, ela avançou lentamente pela nave central da igreja, por um corredor cuidadosamente decorado com arranjos de flores. À medida que caminhava, via os convidados se levantarem, um a um, emocionados, acompanhando a sua passagem em silêncio respeitoso. No altar, Silvio Marchione aguardava. Um industrial bem-sucedido, natural de Bauru, tinha 31 anos. O sorriso largo denunciava a sua felicidade, e os olhos marejados carregavam emoção. Quando Silvia se aproximou, ele desceu os poucos degraus que os separavam, cumprimentou o futuro sogro, beijou respeitosamente a testa da noiva e a conduziu até o Frei Batista, um vigário da paróquia, que já os esperava para celebrar o casamento tão aguardado. Diante do altar, o casal se ajoelhou. Trocaram o consentimento matrimonial católico e oficializaram a união com palavras que atravessam gerações. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. O que Silvia e Silvio não sabiam é que naquele mesmo dia a morte viria cumprir essa promessa. Este é o caso O Convidado Assassino. Alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um crime que aconteceu em um casamento, uma morte na saída ali do altar. Essa história é sobre amores não correspondidos e sentimentos reprimidos que terminaram derramando sangue e levantando debates e discussões sobre saúde mental, justiça e a atuação da imprensa. Este caso foi uma sugestão da Ana Paula Almeida, a nossa pesquisadora aqui no podcast, que encontrou essa história nos fundos dos arquivos dos jornais e a gente decidiu trazer ela aqui para todos vocês conhecerem, porque é um caso e tanto. Uma história que eu acho que, apesar de sua antiguidade, continua ainda bastante recente quando a gente fala sobre obsessões, amores, stalking e todas essas temáticas que a gente discute ainda hoje em dia. Mas antes de ir para a história, não deixe de seguir a gente aí na plataforma onde você está ouvindo, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe a sua avaliação também. Parece pouco, mas para Dona Café aqui e para toda a equipe, isso é tudo e ajuda muito o podcast a continuar crescendo. E se você gosta muito mesmo dos nossos episódios, saiba que você pode escutar ainda mais histórias no Café com Crime. Todo mês eu lanço um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Para ter acesso, basta apoiar pela apoia.se ou na Orelo. Eu vou deixar o link das nossas campanhas de apoio na descrição deste episódio. Ao apoiar, você já ganha acesso imediato aos mais de 50 episódios exclusivos para apoiadores, além de entrar para o nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp. Super obrigada a todos os apoiadores. De verdade, vocês fazem esse podcast existir. E, para quem ainda não tá sabendo, a gente tem uma lojinha do podcast no ar. Nessa lojinha você pode comprar canecas, camisetas e bolsas do Café com Crime. Então, se você sempre quis sair aí vestido de crimezeiro no seu dia a dia, entra lá na nossa lojinha no site umapenca.com/café com crime. O link também está na descrição deste episódio. Lembrando que este podcast faz uso de efeitos sonoros, então, se puder, escute de fone de ouvido. E claro, por favor, lembre-se que esse episódio trata de assuntos sérios como violência, então ouça a seu critério. E com isso, bora começar do começo?
Silvia Rosalina Pinto Sampaio nasceu em 1931 em Rio Claro, interior de São Paulo. Mas ainda criança, ela se mudou para o município de Casa Branca, localizado a 220 quilômetros da capital paulista. Foi ali que ela cresceu e entrou na sua fase pré-adolescente. Ela era uma garota muito simpática e bonita, fato que lhe rendeu um admirador não tão secreto ainda cedo na escola. O seu nome era Abelardo Ribeiro Paiva, um menino um ano mais velho que ela. Ambos estudavam na mesma escola e em 1942, quando ela tinha 11 anos e ele 12, eles se conheceram. Diferente de Silvia, o Abelardo era tímido e introvertido. Tinha poucos amigos, mas procurava estar próximo de Silvia sempre que possível. Ele nutria sentimentos por ela com os quais ele ainda não sabia lidar, era só um garoto, né? Mas mesmo recebendo dela pouca ou nenhuma atenção, ele ficava próximo dela. O contato entre os jovens durou até meados de 1947, quando Abelardo, aos 17 anos, terminou o ensino regular e passou a estudar engenharia no Centro Técnico da Aeronáutica em São José dos Campos. Só que durante o curso, ele percebeu que aquela não era sua praia. O seu desejo mesmo era cursar medicina. Antes de bater o martelo, porém, ele procurou o Ministério da Aeronáutica para perguntar se poderia retornar ao exército como médico no futuro. E diante de uma resposta positiva, ele arrumou as suas malas e se mudou para o sul do país, ainda mais longe de Silvia, onde ele passou no vestibular e ingressou na Faculdade do Paraná para buscar ali o seu sonho. Isso tudo aconteceu em 1950. O Abelardo foi para a faculdade de medicina. Era um feito e tanto. O problema é que, de acordo com as suas palavras, mesmo distante da sua amada Silvia, ele nunca conseguiu tirá-la da cabeça. Tanto que durante o período do seu curso, ele viajou mais de 10 vezes de volta lá para Casa Branca, no interior paulista, no intuito de ver a Silvia. Mas dessas 10 vezes, ele só teve êxito uma vez. Apenas em uma visita ele conseguiu ver a ex-coleguinha de classe. Foi um encontro meio frio. Afinal, quem era ele, né? Pra Silvia, ele não era ninguém muito próximo, né? E essa frieza dela o motivou a desistir de voltar ao lugar onde ele tinha nascido até que ele terminasse os seus estudos em 1957. O jovem médico ficou sozinho durante todo esse período. Aqueles que conseguiram criar laços com ele e manter algum vínculo diziam que ele era diferente. Abelardo evitava encontros noturnos com mulheres e, inclusive, repreendia quem ousasse convidá-lo para festas. Ele dizia: "Nunca mais me convide para isso. Você sabe que eu não gosto." Silvia também tinha os seus objetivos, e em uma época onde não era comum que mulheres fizessem um curso superior, ela se mudou para São Paulo ao lado da família no final dos anos 40 para estudar. Ela passou no concorrido vestibular da Universidade de São Paulo em 1950, onde fez o curso de Línguas Anglo-Germânicas na Faculdade de Filosofia da USP. Ela se formou com ótimas notas em 1954 e logo começou a lecionar. Silvia virou professora. Em 1953, aos 22 anos, ela conheceu o industrial Silvio Marchione, um jovem alto, bonito, na casa dos 25 anos. E assim, minha gente, foi aquela paixão à primeira vista. O bom é que o interesse foi recíproco. Além da notável beleza física, Silvia era uma moça alegre, sempre sorridente, e a sua simpatia também conquistou Silvio Marchione logo de cara. Cada vez mais próximos e com o aval de suas tradicionais famílias da elite, o relacionamento foi à frente e não demorou nadinha a engatar. O casal logo se oficializou, Silvio e Silvia. A fama de Silvia na Avenida Angélica, onde ela vivia com os pais, era a melhor possível. Para seus vizinhos, tratava-se de uma jovem recatada, contida e que só saía de casa acompanhada dos pais ou de Silvio. Ela jamais deu motivos para fofocas. O seu comportamento era exemplar, como era esperado para a época, né? Recatada do lar da família. A sua vida seguiu nessa rotina de trabalho, como professora e o namoro com o Silvio por aproximadamente 5 anos, até que em março de 1958, uma surpresa.
Abelardo Ribeiro de Paiva, o antigo colega de escola e agora médico formado, apareceu em sua residência sem aviso prévio. As pesquisas aqui que a gente fez para o episódio não deixaram muito claro se a mudança de Abelardo para São Paulo se deu por conta de Sílvia ou não. Mas fato é que depois de se formar médico em 1957 lá no sul do país, ele fez um estágio no Hospital do Juqueri e logo depois instalou consultório em São Paulo. Como ele ainda não tinha condições financeiras para se manter sozinho na cidade, ele foi acolhido pela irmã Ermengarda Ribeiro de Paiva. E ele passou a dividir um quarto com a sobrinha de 6 anos, por quem ele demonstrava muito carinho. No local, livros de medicina dividiam um espaço com os brinquedos e ursinhos deixados espalhados pela menina. Era uma bagunça que jamais o irritava, já que Abelardo era apaixonado por crianças e se dava muito bem naquele ambiente. Depois de estabelecido na cidade, ele decidiu que era hora de procurar Sílvia. Como a jovem pertencia a uma família tradicional e bastante conhecida na cidade, não foi difícil conseguir o seu endereço. Com a informação em mãos, o Abelardo achou de bom tom bater na porta do apartamento de sua amada sem que ninguém o aguardasse. Quer dizer, na época era comum, né? Não tinha nem muito como mandar um WhatsApp. Tô indo aí, pode ser? Você só tinha que aparecer mesmo, né? Mas era assim, faziam anos e anos que eles não se viam, então realmente foi um risco ali que ele tomou. Mas, para sua surpresa, ele foi muito bem recebido e isso acabou incentivando, né, abriu as portas ali para ele aumentar o número de visitas àquela residência. Na condição de amigo, o Abelardo foi recebido pela família de Sílvia, foi convidado para tomar um café e jogar conversa fora. Abelardo viu ali, naquela recepção calorosa, a oportunidade de se aproximar ainda mais e passou a frequentar a casa da crush do ensino fundamental pelo menos 3 vezes por semana. Para Sílvia, o agora doutor Abelardo era uma companhia agradável, como ela mesmo disse na época, uma pessoa desejosa de manter amizade. Mas nada além disso. Friendzone total. As visitas, apesar de acontecerem com frequência, limitavam-se a pouca interação. Abelardo era sempre recebido com muito entusiasmo por Dona Maria Gomes Pinto, a mãe de Sílvia, com quem ele se sentava para assistir televisão e falar sobre amenidades do dia a dia. O interesse por Sílvia e a sua paixão jamais entraram em pauta. O médico amava a professora no mais absoluto silêncio. Sílvia, que já estava em um relacionamento sério com Sílvio há 5 anos, nem sempre estava presente na casa quando o Abelardo visitava. Mas esse detalhe não impediu o médico de frequentar a casa e continuar tentando a encontrar. Abelardo ele chegou a conhecer também o namorado de Sílvia, né? O Sílvio foi apresentado a ele e não tinha, na verdade, nenhuma proximidade entre os dois homens, mas era uma relação muito respeitosa. Não há nenhum registro de episódios de ciúmes envolvendo o Sílvio e o Abelardo. Apenas 1 mês após o início das visitas de Abelardo à casa da família de Sílvia, ela foi pedida em casamento. Finalmente, né? Foi a reação de todo mundo. Pô, o Sílvio demorou. Foi uma alegria para todos. A Sílvia finalmente subiria no altar com o seu amado. E quando eu faço essa brincadeirinha de finalmente, é porque foi finalmente mesmo, né? Pensa só, o namoro dos dois já durava 5 anos. Isso era uma eternidade para aquela época em que os casamentos costumavam acontecer 6 meses de namoro, a pessoa já estava casando, né? No máximo 1 ano após o início do relacionamento. Então, 5 anos era bastante. E foi só o Abelardo aparecer que o Sílvio, botou um anel naquele dedinho. Enfim, o Abelardo ele soube do noivado de sua amada, mas o passo adiante do casal não foi capaz de afastá-lo da família. As visitas continuaram. A vida seguiu desse jeitinho, entre visitas, encontros com o noivo, encontros com a Sílvia e encontros com a família. Pelos próximos 8 meses tudo seguiu normal. Até que em dezembro o Abelardo deu mais uma cartada, na esperança de conquistar de verdade a professora Sílvia.
No dia 24 de dezembro de 1958, Abelardo organizou uma ação social em benefício de crianças carentes na Vila Bancária, na zona leste de São Paulo. Lá, ele trabalhava em um posto de saúde e, usando o seu declarado amor pelas pequenas crianças, como pretexto, ele convenceu a Sílvia a participar do evento ao seu lado. Juntos, distribuíram presentes e cestas básicas às famílias menos favorecidas e, de fato, tornaram o fim de ano daquelas crianças um pouco mais feliz. Para Sílvia, essa foi uma oportunidade de fazer o bem para o próximo e celebrar o Natal com muita caridade. Mas para Abelardo, a ilusão de que Sílvia estaria cedendo aos seus encantos veio à tona. Na noite de Natal, data que as pessoas geralmente passam ao lado da família, o médico surpreendeu a todos ao aparecer na casa de Sílvia com um presente. Digamos, nada convencional. Era uma pequena caveira de gesso sobre um livro, onde podia-se ler em sua lombada: "Perdoa-me, Senhor, se profano a tua obra." O mimo chamou a atenção de todos os presentes, que entre cochichos e risadas comentavam o fato entre si. Mas o senhor André Pinto Sampaio Neto, que era o pai de Sílvia, ele tentou amenizar a situação, porque considerava Abelardo amigo da família e não queria desrespeitá-lo ou submetê-lo a uma situação vexatória, muito menos magoá-lo. O seu André considerou o presente estranho, com um pezinho na falta de noção e a outro no desrespeito. Sim, pra ele foi muito esquisito, mas ele colocou panos quentes na situação. O seu André disse até que era normal que o Abelardo presenteasse a família através da filha, já que ela era a única moça da casa. Antes de se retirar dessa reunião natalina na casa de Sílvia, Abelardo disse para ela não se preocupar, porque aquele ainda não era o seu presente de casamento. Sílvia sorriu e depois se juntou ao noivo para curtir o resto da noite. O Silvio, por sinal, estava empolgado com o casamento que se aproximava. Com o pedido oficializado em abril de 1958, Silvio Marchione teve 9 meses para marcar a data com cuidado e organizar tudo com todo empenho e carinho. E olha que ele não perdeu tempo. Deixou muito noivo aí no chinelo. O Silvio, ele queria que tudo saísse perfeito. Ele queria evitar surpresas desagradáveis que pudessem surgir durante os preparativos. Então ele selecionou a dedo os convidados das famílias da alta sociedade paulistana, ele selecionou a igreja de Santa Terezinha e não foi aleatório a escolha da igreja, tá? Foi tudo muito escolhido mesmo. O menino Jesus dessa igreja era uma imagem rara, vinda diretamente de Lisieux, na França, e os sinos que badalavam as horas haviam sido um presente do Conde Matarazzo, um empresário ítalo-brasileiro muito conhecido, muito famoso na época. O altar não ficava para trás, era todo construído em mármore Carrara, o símbolo da riqueza, a representação perfeita da união entre duas famílias tradicionais. O casamento no civil foi marcado para o dia 8 de janeiro, uma quinta-feira, e a cerimônia aconteceu no apartamento da família da noiva, localizado na Avenida Angélica. Isso foi no início da noite e reuniram ali apenas os amigos mais próximos. Abelardo esteve presente e se comportou com a elegância e boas maneiras de sempre. Ele circulou entre os convidados, bateu papo com a família, desejou felicidades ao casal. A sua postura impecável não despertou suspeitas, e ele voltou à casa de Sílvia durante aquela mesma semana. O porém é que a partir de então, a Sílvia estava sempre fora. Afinal, ela era agora uma mulher casada e provavelmente já estava vivendo ao lado do marido, longe dos olhos de Abelardo e longe de seu alcance. No domingo, dia 11 de janeiro, Abelardo fez a sua última tentativa de visitar a Sílvia ao levar peixes para o aquário dela. Nesse dia, ele foi oficialmente convidado pela Dona Maria, a mãe de Sílvia, para comparecer à cerimônia religiosa que aconteceria na quinta-feira seguinte. Assim, foi um convite meio de última hora, né? Uma semaninha ali pro casamento, o Abelardo foi convidado, e não é porque ele aparecia pouco na casa, né? Mas por algum motivo decidiram convidar ele só de última hora. E, como eu falei, o casamento foi todo muito bem pensado, muito bem planejado, as pessoas foram escolhidas a dedo. Mas, por considerar a opinião de seus pais, a Sílvia não retirou o convite a Abelardo Ribeiro Paiva. Na
Na verdade, não é que ele era uma persona não grata, né? A ideia da sua presença no casamento não causava nenhum incômodo para Sílvia. Eles meio que só não tinham convidado mesmo. Eles só não estenderam o convite para Abelardo para a recepção. Esse seria um evento reservado apenas para os mais íntimos, mais a família mesmo. Por isso ficou acertado que o casal se despediria do Abelardo e dos demais convidados também na sacristia da igreja logo após a cerimônia. Quando o dia 15 de janeiro finalmente chegou, Abelardo contou que ele travou uma batalha íntima sobre ir ou não à cerimônia. Ele havia lutado por aquele convite, mas ele confessou posteriormente que teve dúvidas se deveria comparecer ou não. Dá para imaginar que, para ele, a percepção de que Sílvia, a partir daquele momento, não estaria mais presente em sua vida, né, em suas visitas à casa da sua família, porque ela estaria agora morando com o marido, esse acesso que ele poderia ter a ela ia ser perdido agora de forma definitiva. E isso era muito difícil para Abelardo. Na sua dúvida toda, a presença do amigo Lincoln Fernandes Mendes quase o dissuadiu de suas intenções. Naquele dia, Lincoln o procurou para pedir ajuda com uma pensão. Ele estava de mudança para São Paulo e precisava de um lugar para morar. Abelardo o recebeu em casa, onde comeram uns aperitivos e tomaram uísque. Se ele aceitasse a visita do amigo, que ele ficasse na sua casa naquela noite, ele não iria ao casamento. Parecia uma bela de uma desculpa para não ir para um evento que ele já estava em dúvida se o faria bem. Mas ele decidiu pelo contrário. Depois de umas bebidas, mais um pouquinho de uísque, eles foram até a rua Conselheiro Fraterno, onde o doutor Abelardo o apresentou à proprietária da pensão Tambaú, e foi ali que ele deixou o seu amigo para passar a noite. Depois que deixaram a hospedaria, eles se despediram e Abelardo voltou para casa, onde encontrou a irmã, com quem ele bateu um papo super tranquilo antes de decidir que, sim, ele deveria ir ao casamento. Agora eu quero trazer aqui um fato que eu não tinha mencionado neste episódio ainda, mas o doutor Abelardo sempre estava armado. Apesar de ser aconselhado pela família a deixar o seu revólver em casa e a deixar o costume de lado completamente, ele sempre argumentava que era necessário portar a sua Taurus calibre 38 por uma questão de segurança pessoal. O Abelardo ele já tinha sofrido algumas tentativas de assalto no Vale do Anhangabaú e por circular sozinho ali naquela região central de São Paulo muito tarde da noite, ele achava melhor estar armado. Só que essa justificativa nem sempre se sustentava, porque o Abelardo andava armado o tempo todo, não apenas quando ele se deslocava pelas ruas de São Paulo durante as madrugadas após o seu plantão, né? Ele levava a arma para todo lado, a toda hora. E quando ele decidiu ir à igreja naquela quinta-feira, o seu fiel revólver o acompanhou. Abelardo chegou à igreja Santa Terezinha antes dos noivos, por volta das 4:30 da tarde. A casa de Sílvia ficava a cerca de 1 quilômetro do templo, então não tinha muito como ela se atrasar, né? Ela ia ter que fazer muito esforço para não honrar o horário e entrar na tradição das noivas atrasadas. Assim que ele chegou, Abelardo subiu os 3 degraus da entrada e foi ao encontro de José Eduardo, o irmão mais velho da noiva, com quem ele trocou 2 ou 3 palavras antes de seguir para os bancos do lado esquerdo da igreja, lado reservado para a família de Sílvia. Foi dali que o doutor testemunhou a chegada do noivo. Pouco tempo depois, os sinos da igreja Santa Terezinha badalaram para marcar 5 da tarde. Isso no dia 15 de janeiro de 1959. As portas da paróquia se abriram ao som da marcha nupcial, de onde surgiu estonteante a noiva Sílvia, no auge de sua beleza, aos 28 anos. Ao lado do pai André, ela percorreu a nave central por um corredor decorado com belos arranjos de flores, enquanto observava pouco a pouco os convidados emocionados que se colocaram de pé para vê-la passar, incluindo Abelardo. No altar, o noivo Silvio Marchione a esperava com um sorriso largo no rosto e com os olhos já marejados, culpa da emoção. Assim que a noiva se aproximou, ele desceu os 3 ou 4 degraus que o separavam para recebê-la. Ali, Silvio cumprimentou o futuro sogro, deu um beijo respeitoso na testa da Sílvia e a conduziu ao encontro do Frei Batista, vigário da paróquia, que os aguardava para celebrar o tão esperado casamento. Ali o casal se ajoelhou diante do sacerdote e, após trocar o consentimento matrimonial católico, oficializou finalmente a sua união.
Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Abelardo assistiu toda a cerimônia e de onde estava sentado ouviu quando o frei declarou: Eu vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. Assim que a cerimônia acabou e o casal selou a sua união com um beijo apaixonado diante de uma salva de palmas, os noivos foram conduzidos à sacristia, onde receberiam os cumprimentos dos convidados antes de seguirem para a recepção organizada na casa de Sílvio, um evento reservado apenas para os familiares e amigos mais íntimos. Abelardo não estava convidado. O médico afirmou que, assim que a cerimônia terminou, viu os noivos se dirigirem à sacristia e sentiu um forte aperto no peito. Neste momento, ele se ajoelhou diante da imagem de Cristo crucificado para fazer uma prece e chorar. Ele chorou por ter que reprimir o seu amor por Sílvia para sempre no peito. Com aquele beijo que selava o casamento, as suas chances definitivamente acabaram. Depois que terminou de rezar e deixar as suas emoções fluírem, Abelardo levantou para seguir com os outros convidados para a sacristia, onde ele cumprimentaria o casal. Mas no trajeto, ele disse ter encontrado um padre que lhe disse: Nem toda essa gente reunida conseguirá matar você. Abelardo afirma que a partir desse momento, ele não se lembrava de nada do que havia feito. As informações sobre os fatos que se desenrolaram, ele garantiu que só chegaram ao seu conhecimento quando retomou a consciência e foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Se Abelardo disse não se lembrar de tudo o que fez na sacristia, os amigos, os outros convidados e familiares dos noivos jamais poderiam esquecer o que testemunharam ali. O que os policiais contaram para Abelardo, com base no relato das testemunhas, foi o seguinte: Abelardo também foi para a sacristia, onde se formou uma fila para cumprimentar os noivos. O clima era descontraído. Todos falavam ao mesmo tempo, estavam empolgados com o casamento, celebravam o amor. Mas a voz do doutor acabou sobressaindo-se às demais. No fundo da sacristia, ele gritou: Quero ser o primeiro a felicitar os noivos. E foi abrindo caminho entre os convidados até alcançar Sílvio. Ele estendeu-lhe a mão, disse: Parabéns, Sílvio. E então sacou sua arma Taurus calibre 38 e atirou 4 vezes a queima-roupa contra o noivo. Um tiro acertou o rosto de Sílvio. Os outros 3 atingiram o corpo, o que fez com que ele caísse ao chão imediatamente. Tudo aconteceu muito rápido. Ao ver a arma, Sílvia sorriu, talvez sem compreender a real gravidade da situação. A real é que quando Sílvia viu Abelardo sacar a arma da cintura, ela achou que era alguma brincadeira de extremo mau gosto e que o revólver seria falso, um brinquedo nas mãos de uma pessoa sem noção e sem limites. Mas ela estava errada. Sílvia meio que assistiu em câmera lenta Abelardo apertar as mãos de Sílvio antes de sacar a arma e descarregar 4 vezes contra o seu noivo. Ao ver Sílvio ser atacado, foi que ela entendeu que não era brincadeira e desmaiou. Mas antes que pudesse tocar o chão, Sílvia também foi alvejada com 2 tiros nas costas. Dona Maria, ao perceber que o médico se voltava contra sua filha após já atingir o seu genro, tentou segurá-lo por trás. Em depoimento, ela afirmou que o Abelardo apontava a arma na altura dos pulmões de Sílvia, que havia perdido os sentidos, ao ver o esposo ensanguentado. A sua intenção, ao que tudo indica, era desviar o trajeto dos disparos. Os projéteis atingiram as costas da jovem na altura da base da coluna, com um deles alojando-se na parede abdominal e o outro atravessando a sua coxa direita. Se o intuito de Dona Maria era realmente desviar os tiros, ela conseguiu, porque se esses tiros tivessem parado no pulmão de Sílvia, que era para onde Abelardo estava mirando inicialmente, a história poderia ter terminado de uma forma diferente. Enfim, a Dona Maria, ela não viu direito, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, Ela não viu onde que os tiros pegaram em Sílvia ou não, ela achou que tinha desviado completamente e então ela voltou a sua atenção para o Sílvio, cujo corpo estava jorrando sangue no chão da sacristia.
Enquanto parte dos convidados amparava Sílvia e a levava para dentro da igreja, Dona Maria tentava socorrer o genro. E as outras pessoas que restaram voltaram-se contra Abelardo e o contiveram à base de chutes e pontapés. O responsável por tirar a arma de suas mãos foi Renato Egídio de Souza Aranha, um amigo muito próximo de Sílvio. O Renato, ele estava ao seu lado no momento dos disparos. Abelardo ficou inconsciente por alguns minutos, mas assim que acordou, pediu sua arma de volta para que pudesse acabar com a própria vida. Ali, os convidados do casamento entenderam que o plano inicial do assassino era liquidar a vida do casal e cometer suicídio em seguida, mas os seus planos foram interrompidos pela fúria de todos os convidados que tentaram a todo custo proteger os seus entes queridos. A arma, é claro, não foi devolvida para o atirador, e a polícia foi acionada por vizinhos da paróquia, que escutaram os tiros e testemunharam a movimentação dentro da igreja. A fúria contra o Dr. Abelardo, o atirador, era tão grande que as pessoas o atacavam com o que tinham nas mãos, e o uso de um guarda-chuvas foi o responsável por graves ferimentos em seu olho direito. Ele só não foi morto dentro da sacristia porque o mesmo homem que o desarmou, o Renato, também interveio por sua vida, dizendo: "Não matem esse cão, precisamos dele vivo para que conte toda a verdade." Renato tinha certeza de que se Abelardo saísse dali direto para o IML, inúmeras histórias seriam criadas no imaginário popular para culpar as vítimas pelo que lhes aconteceu dentro daquela igreja. Por isso, ele acreditava que era preciso lutar para manter intacta a saúde física de Abelardo, e só dessa maneira ele poderia manter intacta também a reputação do casal. A sua atitude surtiu o efeito esperado. A polícia não demorou a chegar à igreja para atender a ocorrência, e no local se deparou com 2 corpos estendidos no chão. Um deles era o de Abelardo, que apesar de ter sido atacado, continuava vivo. O outro pertencia ao noivo Silvio Marchione, que diante da sua condição física grave, ele foi imediatamente colocado em uma viatura para ser levado ao Hospital Samaritano. Entretanto, a sua morte foi constatada antes mesmo que os primeiros socorros pudessem ter sido prestados. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa, das nossas promessas de começo de ano. A minha vem se repetindo há alguns anos já. É aquele bom e velho, esse ano eu vou pra academia. Falta só eu descobrir o mistério que me assombra desde sempre, né? De por que é tão difícil começar a malhar. Mas investigando esse meu caso sério com a academia, eu percebi uma coisa. É difícil começar porque eu tava começando errado. Antes mesmo de pôr o pé na academia, eu preciso me vestir pra isso. E é aqui que a Insider entra. Seja pra uma caminhada rápida ou aquele treino que você prometeu começar na segunda-feira, a roupa coloca o corpo em modo ação, mesmo antes da motivação aparecer. Quando eu visto Insider pra me exercitar, eu me sinto mais segura. As peças têm elasticidade, acompanham o movimento do corpo e não me travam. E claro, são respiráveis e têm tecnologia anti-odor, o que significa menos preocupação com o cheirinho de CC e mais foco no treino. Eu nunca imaginei que escolher a roupa certa era o que me faltava para finalmente cumprir a minha meta da academia. E por enquanto eu sigo firme e forte com a Insider. Para te ajudar a começar junto comigo a sua promessa do ano, a Insider deixou um cupom especial para os crimezeiros. Usando o cupom Café com Crime, lá no site da Insider Store, você pode receber até 15% de desconto automaticamente no carrinho. O link já tá aqui na descrição do episódio para ficar facinho para você. Agora, respira fundo, alonga e a gente vai voltar pro crime. Kaylee Cuoco and Sam Claflin star in the MGM Plus original series, Vanished. When the man Alice loves disappears on a train to the south of France, every romantic memory becomes evidence. Every intimate detail, a potential threat. She thought she knew everything about him, but she may not even know his real name. 4-part thriller Vanished premieres February 1st on MGM Plus. Finding the truth is a dangerous affair.
Dona Maria, a mãe da noiva, estava em completo estado de choque. Ela viu Abelardo, que ela considerava um amigo íntimo da família, atirar em seu genro. Ela até tentou agarrá-lo antes de que ele pudesse atirar em sua filha. Dona Maria até pensou que tinha conseguido salvar a Sílvia dos tiros do Abelardo. E por isso mesmo ela correu para tentar socorrer Silvio, o noivo. Mas assim que ela percebeu que a situação do genro era irreversível, Dona Maria correu para dentro do salão da igreja para verificar o estado emocional da filha. Lá, ela encontrou Sílvia sentada em um banco, com seu vestido branco ensanguentado. E foi só então que Dona Maria percebeu que, apesar de seus esforços, a sua filha também havia sido alvejada. A noiva estava consciente e só queria informações de Silvio. Ela viu o noivo cair já desacordado e implorava por notícias. Pedia para a mãe confirmar, pelo amor de Deus, que estava tudo bem. Dona Maria se viu obrigada a mentir e, para acalmar a filha, garantiu que Silvio já havia sido socorrido, que estava recebendo os primeiros socorros e que estava bem. Foi só depois de ouvir aquelas palavras vindas da pessoa que mais confiava é que Sílvia aceitou embarcar em um carro que partiu em direção ao Hospital das Clínicas. A polícia também apareceu para retirar da cena do crime Abelardo, que era o outro corpo estirado no chão quando eles chegaram. Por conta de seus ferimentos ao ser atacado pelos convidados, Abelardo Ribeiro de Paiva também foi socorrido ao Hospital das Clínicas, de onde ele foi transferido para a Casa de Detenção de São Paulo após receber atendimento médico. Abelardo não se lembrava de nada disso, não se lembrava de nada do que fez, ou pelo menos era o que ele dizia. Ele garantiu para a polícia que o uísque que ele bebeu em companhia do amigo Lincoln horas antes do casamento teria sido suficiente para tirá-lo de órbita, já que ele não tinha o costume de consumir bebida alcoólica. Ou seja, jogou a culpa da sua atitude cruel na bebida. Foram os policiais que lhe narraram os acontecimentos no salão onde os noivos estavam recepcionando os convidados e o informaram também sobre o falecimento de Silvio e os ferimentos que o Abelardo causou na sua amada Sílvia. Mas na sua memória não havia nada, nenhuma lembrança sequer. Na delegacia, o Abelardo declarou que nunca teve qualquer tipo de relacionamento com Sílvia e que a possível motivação para o ataque, já que ele dizia não se lembrar do que ele havia feito, teria sido um amor reprimido e uma dor que ele não conseguiu controlar. Com a presença de mais de 100 pessoas, Silvio foi velado na capela da igreja de Santa Cecília no dia 16 de janeiro e foi sepultado no cemitério São Paulo por volta das 5:30 da tarde. Além dos amigos e familiares, havia também grande concentração de repórteres, cinegrafistas e locutores de rádio. O caso havia explodido na mídia e estava sendo exaustivamente comentado pela população nos mais diversos espaços de convivência da cidade. Afinal, era o casamento de famílias tradicionais da elite paulista que terminou em crime. A autópsia concluiu que o disparo que tirou a sua vida foi aquele contra o seu rosto, penetrou a sua face na base de seu nariz, rompeu a hipófise, uma glândula do sistema endócrino localizada na base do cérebro, e alojou-se no encéfalo. Dos outros 2 disparos, um ficou alojado no queixo e o outro em sua cavidade abdominal. O laudo foi assinado pelo legista Fernando Queiroz Costa e o corpo de Silvio liberado na manhã do dia seguinte ao crime para o velório. Em razão dos ferimentos na face, a família optou por não abrir a tampa do caixão durante a despedida. Não sei se isso foi algo planejado por Abelardo também, mas atacar o rosto significa muito ódio, né? Muita raiva. Você quer ver aquela pessoa realmente desfigurada. É uma coisa muito cruel. E a família de Silvio não pôde se despedir dele da forma que queria exatamente por este fato. Então teve que ser ali um caixão fechado. O cortejo foi liderado pelo padre José Gomes Bueno, que além de religioso, também havia sido professor do Silvio num curso industrial. Então foi algo muito, muito emotivo mesmo. O corpo foi carregado até a sepultura dos Marchione, sob forte emoção. Com a morte de Silvio, as atenções se voltaram para a discussão sobre a personalidade de Abelardo e para a confirmação dos motivos que o levaram a executar o seu plano macabro. Enquanto isso, Sílvia enfrentava um longo período de recuperação no hospital.
A imprensa, que invadiu o hospital para levantar informações, divulgou que um dos projéteis rompeu o útero da jovem viúva e que o outro atingiu a base de sua coluna. As notícias não eram as melhores. Havia o risco de Sylvia ficar paraplégica e os médicos bateram o martelo com relação à possibilidade de uma futura gestação. Sylvia jamais seria capaz de ter filhos biológicos. Um grande baque para a família e para a vítima, que ainda teria que lidar com a notícia da morte do marido. Essa informação tinha sido omitida de Sylvia, porque essa forte emoção que ela poderia ter, provocada pela perda, poderia agravar ali o seu delicado estado de saúde. Ainda no dia do crime, a imprensa conseguiu arrancar uma declaração da vítima por telefone, enquanto ela ainda se encontrava em estado de choque. Na ocasião, Sylvia fez um pronunciamento firme, que mais tarde acabaria contrariando declarações posteriores sobre o caso. Ela disse: Abelardo sempre gostou de mim. Ele me visitava contra a vontade da minha família. Não atendia aos meus apelos. Mandava-me presentes, mas nunca fomos namorados. Até porque eu não o amava. Essa declaração foi posteriormente contestada pela própria Sylvia, que em outras ocasiões negou saber dos sentimentos de Abelardo. Ela afirmou ainda que a sua companhia era agradável e que jamais notou qualquer comportamento estranho de sua parte. O problema aqui nem é a contradição em si, mas o fato de que essa declaração ocorreu em um momento de extrema vulnerabilidade da vítima. Mesmo sem saber, Sylvia havia testemunhado o assassinato do marido, sofrido uma tentativa de homicídio e estava enfrentando as consequências do ataque no hospital. Ela estava tomada pela raiva, confusa e em estado de choque. É desumano que os jornalistas da época não tenham respeitado esse momento e tenham burlado a rede de proteção que se formou em torno de Sylvia para explorar a sua recente tragédia. E sabe o que é pior? A insistência não cessou. Diante das negativas a novas declarações e da tentativa de preservar a Sylvia, a imprensa passou a invadir o hospital e a tentar manter contato com os familiares de forma insistente, além de narrar em suas páginas, como se fosse um reality show, a rotina hospitalar. Até a entrada e a saída dos médicos do quarto da Sylvia paravam nos noticiários. Com o passar dos dias, ficou claro que a recuperação de Sylvia foi difícil e que a jovem teve muitos obstáculos para superar. Foram diversas cirurgias, diagnósticos e o receio de que a notícia da morte de Silvio pudesse atrapalhar também na sua recuperação. A Sylvia intercalou momentos de franca recuperação com uma queda brusca em seu estado de saúde, mas superou as dificuldades e recebeu alta médica 11 dias após o ataque. Com a alta hospitalar também veio a notícia do falecimento de Silvio, algo que a deixou muito abalada, mas agora sem mais riscos à sua saúde. Já consciente de sua perda e do seu status de viúva, e com um assédio que insistia em não ceder, ela deixou o estado de São Paulo para fugir da imprensa e buscou abrigo na casa de familiares no estado do Paraná. A sua ausência, entretanto, virou uma outra coisa na cabeça dos jornalistas. A sua ida ao Paraná foi interpretada como uma afronta a eles. Eles não economizaram no veneno e passaram a publicar matérias questionando a sua postura e levantando a hipótese de um possível relacionamento entre Abelardo e Sylvia. A imprensa chegou a sugerir que o médico teria se mantido em silêncio, porque ele não fez nenhuma declaração, falou que não lembrava de nada, só para poupar a Sylvia, e pontuou que, se não havia motivos que o envergonhassem, Sylvia não deveria ter fugido. Era uma postura muito vergonhosa e desrespeitosa, por parte da imprensa, com uma pessoa que estava passando por um trauma e por um luto. E os jornais insinuando que o crime poderia ter sido motivado por uma infidelidade da noiva é demais para a cabeça, né? A imprensa foi tão baixa nesse caso que jornais chegaram a enviar equipes ao interior do estado para investigar um suposto suicídio de uma moça chamada Vilma César, que era apontada como ex-namorada de Silvio. Segundo as especulações, Vilma não teria conseguido lidar com a rejeição e teria tirado a própria vida no mesmo dia em que as vítimas, Silvio e Sylvia, se casaram no civil.
Eles alegaram, inclusive, que Silvia e Vilma eram amigas antes de uma ser trocada pela outra, e que toda essa situação teria sido uma carga muito grande para a jovem lidar. E por isso, Vilma decidiu tirar a própria vida. Ou seja, os jornais foram capazes não só de dizer que Silvia era infiel, que ela tinha traído o marido, que era uma adúltera, como também disseram que ela era uma amiga da onça, uma amiga traíra e que por sua causa, Vilma tinha decidido pelo suicídio. Gente, foi demais. Tudo isso caiu como uma bomba na vida de Silvia e ela decidiu voltar para a capital paulista para conceder uma entrevista e acalmar os ânimos dos jornalistas. No dia 4 de fevereiro de 1959, Silvia se apresentou com uma serenidade fora do comum lá para a equipe do jornal Última Hora e declarou: "Vivo o presente. Tenho confiança em Deus e não penso no futuro." Silvia afirmou estar feliz, apesar dos pesares e de uma nova cirurgia a qual ela seria submetida em poucos dias. Ela só havia topado se manifestar para que cessassem os ataques e a exploração indevida de sua tragédia pessoal. Silvia queria paz para buscar por justiça. Ela aceitou revisitar o dia do crime. Ela negou conhecer Vilma e condenou a tentativa de relacionar um fato com o outro, tendo como base informações colhidas na cidade da moça. Era tudo fofoca. Era muito doloroso para ela ver a memória de Silvio ser jogada na lama por jornalistas sem ética em busca de uma manchete a qualquer custo. Sobre sua amizade com Abelardo, ela explicou que o conheceu em 1942, ainda na escola, e que o reencontro só aconteceu quando o médico bateu em sua porta 1 ano antes do seu casamento. Depois da primeira visita, os encontros se tornaram frequentes. Entretanto, Silvia foi firme ao afirmar que o rapaz pouco se manifestava e que quando conversava com ela, era sobre assuntos gerais, jamais sobre os seus sentimentos. Ela disse: "Jamais suspeitei de qualquer sentimento especial por parte desse moço, mesmo quando ele me presenteou, no último Natal, com uma estatueta um tanto estranha. Não entendi o que pudesse significar um presente assim insólito, e meus familiares ficaram pensando que se tratava apenas de uma brincadeira, sem maior significação." Silvia finalizou a conversa agradecendo o carinho das pessoas e as inúmeras cartas com palavras de conforto que havia recebido nos últimos dias. Ela também implorou para que os jornalistas entendessem o seu drama e que a sua tragédia não fosse assunto para novas explorações. Coincidência ou não, depois dessa publicação dessa entrevista, a imprensa passou a pegar leve com a vítima e a narrar os fatos de maneira mais, digamos, imparcial. Mas a saga não acabaria por aqui. A justiça ainda precisava ser feita e, neste caso, revelaria que o passado de Abelardo guardava segredos que ninguém imaginaria. Abelardo foi preso em flagrante em 15 de janeiro de 1959. Ele foi socorrido e depois conduzido à Casa de Detenção de São Paulo. Depois de sua prisão, foi apurado que, 5 anos antes, em 1954, Abelardo tinha sido internado em um sanatório. Com isso, a sua saúde mental passou a ocupar o centro do debate. Teria o médico fantasiado um relacionamento amoroso com a Silvia? Essa tese era repelida por seu defensor, o advogado Valdir Trancoso Pérez. Diferentemente de muitas defesas que vemos por aqui, o advogado Valdir não queria que Abelardo fosse considerado inimputável, pois assim poderia passar muitos anos internado em um manicômio judiciário, e esse não era o seu desejo. Para o advogado, era mais vantajoso que o seu cliente fosse julgado como uma pessoa capaz e cumprisse um tempo limitado de encarceramento. O sanatório Esquirol, localizado em Ribeirão Preto, chegou a enviar um laudo para a justiça depois de um pedido formal. O documento dizia que o Dr. Abelardo havia sido internado em fevereiro de 1954, depois de apresentar alguns distúrbios leves que foram evoluindo ao longo dos dias, fato que levou sua família a optar pela internação. Um acompanhamento mais próximo foi iniciado e Abelardo foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Ele recebeu alta pouco tempo depois, em boas condições mentais, e foi dar continuidade ao seu tratamento em casa.
O acompanhamento de fato foi realizado, e Abelardo até foi capaz de finalizar a sua faculdade, o seu curso de medicina, que ele, aliás, se especializou em psiquiatria. Os acompanhamentos dele com os seus próprios psiquiatras e médicos era constante, tanto que 2 meses e meio antes do crime, o Abelardo foi submetido a exames que comprovaram que ele estava bem. E por conta disso, o seu advogado Valdir, ele dizia que acreditar o crime, a sua condição mental, como se ele estivesse alheio à realidade no momento do ataque, era incompreensível. Ele teve uma questão de saúde mental? Teve, mas ele estava bem. Para os investigadores do caso, eles disseram que foi a emoção vivenciada durante a execução do crime que desencadeou os sintomas da esquizofrenia posteriormente constatada, e não o contrário. A equipe responsável pela investigação tinha convicção de que Abelardo não apenas premeditou o assassinato, como também se encontrava mentalmente capaz de antecipá-lo em cerca de meia hora. O seu plano original era matar Silvio durante a festa de casamento, e não dentro da igreja. Porém, ao não ser convidado para a recepção, não lhe restou alternativa senão executar o noivo ali mesmo na igreja. Com o relatório do sanatório em mãos, o juiz Darcy de Arruda Miranda decidiu seguir com a opinião da investigação e determinou que o Abelardo fosse internado no sanatório do Juqueri, onde sua condição mental deveria ser confirmada. Durante os seus primeiros dias em cárcere, o Abelardo ele se voltou à sua devoção a Deus e passou o tempo rezando, pedindo pela saúde e recuperação de sua amada Silvia. Ele lia muito a Bíblia, mas ao mesmo tempo ele ignorava completamente o crime cometido contra o noivo dentro da sacristia da Igreja Santa Terezinha. Ele perguntava muito por Silvia, com muita frequência, mas não demonstrava qualquer interesse em receber informações sobre Silvio, o homem que ele matou. Um fato que eu considero importante destacar é que durante a fase de instrução criminal, o Abelardo foi levado diversas vezes à vara auxiliar do júri para prestar esclarecimentos, e em todas elas, ele era recepcionado por um número considerável de mulheres que o aguardavam e lhe demonstravam afeto. O fenômeno das groupies, de assassinos, não é algo tão recente assim. Aqui a gente está falando do fim dos anos 50. Para mim existe algo realmente perturbador nessa idolatria dirigida a criminosos, principalmente quando ela vem de mulheres, que ao invés de se identificarem com a vítima mulher, elas dedicam o seu afeto ao homem criminoso. Eu não sei se é um fetiche travestido de empatia, mas pra mim, eu posso tentar o tanto que for, eu não consigo compreender esse comportamento. O primeiro encontro entre Silvia e Abelardo aconteceu 4 meses após o assassinato de Silvio, durante uma das inúmeras audiências de instrução realizadas naquele período. Os dois não cruzavam os olhares. Sentaram-se à mesma mesa, quase lado a lado, e a Silvia não pôde conter as lágrimas ao perceber a presença de seu agressor ali, tão perto. Mais uma vez, Silvia reviveu as memórias envolvendo o assassino, desde o início da convivência dos dois no interior de São Paulo, na escola, até o reencontro na capital paulista. Mas ela acrescentou uma nova informação na audiência. Ela não teria sido a primeira vítima em potencial de Abelardo, já que o homem teria invadido, lá em Casa Branca, o quarto de uma professora de química chamada Yolanda. Abelardo tinha a intenção de violentá-la. Logo após o ataque, ele se mudou da cidade. Os jornais não esclareceram se Abelardo conseguiu concluir o crime contra a professora ou se teria sido uma tentativa de estupro. O processo contra Abelardo esbarrou na burocracia da realização de exames de saúde mental. Ele teve o seu andamento bastante prejudicado. Em setembro de 1962, o promotor da vara do júri, Oliveira Pérez, manifestou-se favorável a que Abelardo Ribeiro Paiva fosse levado a julgamento pelo tribunal do júri pelos crimes cometidos na Igreja Santa Terezinha. Embora o laudo do manicômio judiciário apontasse que o réu era portador de esquizofrenia anterior aos fatos e, portanto, penalmente inimputável, o promotor concordou com a impugnação ao laudo, defendendo que, no máximo, haveria responsabilidade
idade diminuída. Segundo ele, os crimes foram motivados por vingança decorrente de um amor não correspondido por Sílvia, e a materialidade dos delitos estava comprovada. Destacou ainda que Abelardo, depois de alegar não se lembrar do que havia feito, acabou descrevendo os fatos com clareza durante as audiências de instrução, e que o juiz não estava obrigado a seguir integralmente o laudo psiquiátrico, razão pela qual ele pediu a pronúncia do réu para julgamento pelo tribunal do júri. O julgamento do médico foi marcado para 11 de março de 1963, mais de 4 anos após o crime. E para surpresa de muitos, ou talvez não, Abelardo foi absolvido pelo assassinato de Silvio Marchione e pela tentativa de homicídio contra Silvia Rosalina Pinto Sampaio. Abelardo, após o crime, ficou conhecido como médico louco. Ele foi encaminhado ao manicômio judiciário, onde permaneceu sob avaliação psiquiátrica. A defesa, que a princípio era contra lutar por sua inimputabilidade, acabou optando por essa tese. Com base nos laudos médicos apresentados, o juiz o absolveu, mas não o libertou, determinando a aplicação de uma medida de segurança ao mantê-lo internado por pelo menos 6 anos. Vamos lá, que 6 anos me parece um tempo muito curto para quem tirou a vida de alguém. O Silvio tinha seus 20 e poucos anos, tinha uma vida inteira pela frente, isso foi negado para ele por conta das atitudes de Abelardo, e ele só pega 6 anos. É de dar raiva, né? E o promotor do caso também ficou muito indignado, e ele fez um discurso, né, muito grande, o promotor Luciano Augusto de Pádua Fleury, alertando sobre o risco de ver Abelardo, que era descrito como um assassino frio e calculista, dele voltar a circular livremente pela sociedade, sob o pretexto de uma doença mental, em tão pouco tempo. O promotor Luciano, ele não se conformou e recorreu da sentença, e garantiu que levaria o réu ao tribunal do júri para que sua responsabilidade penal fosse avaliada, e que ele faria de tudo o que tivesse ao seu alcance para que o crime não ficasse impune. Nós não encontramos nenhuma notícia específica sobre um novo julgamento de Abelardo. O que sabemos é que durante 2 décadas, o direito e a psiquiatria travaram um duelo de gigantes. Enquanto a justiça buscava separar os imputáveis, capazes de entender os seus atos, dos inimputáveis, considerados incapazes de discernimento, e mantê-los internados, a psiquiatria alegava que essa medida poderia resultar em prisão perpétua disfarçada. No fim, o impasse manteve Abelardo no manicômio judiciário em Franco da Rocha por 22 anos. Quando finalmente o doutor ganhou a liberdade, ele voltou para a capital paulista, onde morou por 4 anos, antes de voltar para sua cidade natal, Casa Branca. As últimas notícias dele são de 2003, onde já com 73 anos de idade, vivia sozinho em um sobrado. Ele chegou a afirmar que foi procurado por Sílvia após o crime, mas que não quis recebê-la por não ter nada para conversar. Em uma tentativa de culpar as vítimas pelo trágico destino que os reservou, o Dr. Abelardo disse que Silvio não era ex-namorado de Vilma, mas sim seu amante, tendo sido esse o motivo do suicídio da mulher no dia do casamento civil entre Sílvia e Silvio. O Abelardo disse: "O que Sílvia fez foi imperdoável, mas o que eu fiz foi pior." Já a jovem professora Silvia Rosalina Pinto Sampaio, ela conseguiu superar a sua tragédia pessoal e seguir a sua vida, sempre com a memória de Silvio viva em seu coração. A mulher, que recebeu um diagnóstico de infertilidade após ser alvejada por Abelardo, se casou anos depois de enviuvar, se mudou para o Rio de Janeiro e, contra todos os diagnósticos, teve 5 filhos. E esse foi o caso do convidado assassino, e como o amor reprimido de um homem causou uma tragédia no dia mais feliz da vida de sua amada. É uma baita de uma ironia, né, que a gente vê muito por aqui no podcast. Pessoas que dizem amar demais e usam o seu amor como arma para machucar aqueles que não correspondem aos seus sentimentos. Isso não é amor, né? Isso é possessividade, controle, toxicidade, egoísmo, tantas coisas menos amor. O caso é triste. Eu imagino o quanto Sílvia não precisou trabalhar no seu psicológico para superar a sua grande perda, o seu grande amor, e também assimilar que alguém que dizia amar a feriu tanto. Mas esse é um daqueles casos que tem um final
que de certa forma traz uma conclusão que aquece o coração. Sylvia foi capaz de se recuperar fisicamente e ainda conseguiu construir uma grande e linda família, mesmo com os diagnósticos nada favoráveis que recebeu. Uma mulher sobrevivente. Eu vou postar imagens do caso na quinta-feira lá no Instagram e no Twitter ou no X. Sigam a gente, somos o @café com crime no Instagram e o @café_crime no Twitter. Eu volto daqui a 2 semanas, não na próxima quarta, mas na outra, com um novo episódio pra vocês. E até lá, cuidado com quem vocês convidam pro rolê, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com design de som de Luigi Calistrato. Pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal R7, palestra do psiquiatra forense Guido Palomba, Jornal Última Hora, Diário da Noite, Correio Paulistano, Revista Joia Rara, Diário de Notícias, O Jornal e Diário do Paraná.